Fala galerinha, está começando mais Sem Cortes. Essa semana o Anderson foi lá em Vila Velha entrevistar o Paulo André. Ele é escritor de drama e suspense. E o livro dele é esse aqui: Armas, Rosas e Esse Tal Rei. Vamos dar uma conferida? É com você, o Anderson. Fala, Thaís. Hoje estou aqui em Vila Velha, Espírito Santo, com o escritor capixaba. Ele que escreve romance e dramaturgia, Paulo Elias André. Paulo, de onde surgiu a ideia de escrever o primeiro livro? Então, eu gostava muito de escrever história em quadrinho, quando eu era mais novo, né? Como eu era muito fã de filme de Bruce Lee, filme de luta, essas coisas assim, então a minha história em quadrinho era voltada para isso. Só que eu desenhava, eu gostava muito de desenhar, mas eu esquecia do texto. Eu não dava muito valor pro texto, então nas minhas histórias os personagens já olhavam pro outro e você! E saia na porrada. Uhum. Aí uma vez um tio meu me chamou a atenção e falou: olha só, é legal essa história, essas maneiras de fazer, só que você tem que dar um conteúdo. Por que eles estão brigando? Quem são eles? Então eu tive a ideia de, né, eu entendi o que queria me passar e passei a escrever mais. O que estava acontecendo, passei a valorizar o título, porque o título tinha que ter a ver com todo o conteúdo, né, do livro, a história, né, história em quadrinho no caso, e aí eu passei a escrever mais, valorizar mais, entender mais, essas coisas assim. E mais tarde eu gostava de pintar, eu acreditava que eu fosse me tornar um artista plástico. Sim. Né? Mas dizem que artista plástico só é reconhecido depois de morto, né? Uhum. Não faz parte dos meus planos isso não. Aí eu decidi mudar para, sei lá, escrever meu primeiro livro, né? Que eu comecei a escrever em 2006. E ao longo de 2006 eu fui escrevendo, tá? Cheguei em 2007 e eu conheci uma pessoa que falou para mim: o seu livro não pode ficar só para você. As pessoas têm que conhecer. Uhum. E então ela me disse: você pode encontrar uma lei de incentivo fiscal que pode te dar um apoio nessa questão, né? Seu livro passar a ter a forma física, não ser mais uma coisa de gaveta, como eu vinha fazendo com ele. Então eu terminei, corri atrás de lei de incentivo, fui classificado, graças a Deus, né? E consegui, assim, lançar ele. Legal. Por que o nome Armas, Rosas e Esse Tal Rei? Então, esse nome veio do seguinte: porque a história, o rei, na verdade, as pessoas me perguntam muito quem é o rei. Quem é o rei? Sim. O rei, na verdade, ele é o personagem principal dessa história. Então, ele usa muito a palavra esse tal. É o jeito de falar. Quem lê a história, ele fala esse tal, assim, esse tal, aquele. Então, como ele conta a própria história dele, as armas e as rosas são a forma com que ele vê o mundo. As armas são o perigo e a rosa é a paz. É uma mistura da guerra e da paz ao mesmo tempo. Por isso, armas, rosas e esse tal rei. Sim. E assim, qual foi a reação da sua família, seus amigos, quando descobriram: ele está escrevendo um livro? Pô, foi muito bacana, assim, os meus amigos, assim, já esperavam que eu fosse fazer isso, porque eles esse tipo de coisa que a gente conversa muito com nossos amigos. Pô, cara, eu tenho a ideia de escrever um livro, eu quero, sabe, fazer uma coisa artística, sim, né, me sentir, de uma certa forma, né, colaborar com a cultura do meu estado, da minha cidade, assim, e eles acharam muito bacana. Para minha família que foi uma surpresa, sim, né? Eles souberam que eu estava escrevendo um livro já na metade. Sim. Eu estou escrevendo um livro, aliás, eu estou acabando de escrever um livro. Uhum. Um livro sobre o que? Aí talvez aquela expectativa. Mas na outra semana eles já ficaram assim, né, entendidos que era aquilo que eu queria para minha vida total, e me deram apoio, né? E foi isso. Sim. Assim, você pode nos contar um pouco da história do livro? Posso sim. Então, a história conta a história de um jovem, né? Embora a história seja fictícia, eu gosto de usar temas assim da vida real, digamos assim, né? O personagem, o rei, ele se lembra das coisas que ele passou durante o decorrer da vida dele, e ele pensa, ele acredita que ele pode mudar o mundo. Só que à medida que ele vai tentando corrigir algum erro do passado, ele vai se envolvendo em erros novos, né? Então, até o momento que ele descobre que pessoas a quem ele, de uma certa forma, magoou no passado, estão de volta no presente dele. Só que ele não tem como corrigir o que ele fez de errado lá atrás e acaba caindo em decadência por conta disso. Todo o tema é em torno disso.
Todas as 240 páginas são em torno do que ele fez no passado e está sofrendo agora no presente. Não sei. Você, além de ser escritor, você trabalha com mais o quê? Bom, na verdade, o meu trabalho assim, profissional, digamos assim, eu trabalho para uma ONG. Né? Não se pode falar mais ONG porque hoje em dia o filme das ONG está meio queimado. Então, mas a ONG que eu trabalho é muito responsa, ela é muito importante para a cidade da gente, para o nosso estado, para o nosso país. Ela é de utilidade pública federal e tem renome, é muito séria. Eu me orgulho muito de trabalhar há 10 anos. E lá eu faço de tudo um pouco, né? Eu sou auxiliar administrativo também, eu dou suporte à comunicação, eu faço serviços gerais. E foi lá que eu tive a ideia até de escrever, lá que eu comecei a escrever o livro e lá que eu conheci pessoas que também me incentivaram, que falaram para mim essas coisas que eu falei antes, né? Que para correr atrás de incentivo e o meu emprego para mim, no caso, essa ONG, ela me apoia muito. Até hoje, quando os diretores vão me apresentar para alguém, né, ao invés dela falar assim, esse aqui é o nosso funcionário e tal, ele fala, esse aqui é o escritor. Esse é o Paulo André, o escritor. E assim, é muito bacana para mim. Sim. Assim, no caso, você escreve, as pessoas leem seu livro. Como que elas reagem ao ler o seu livro? Então, é bacana. A primeira pergunta que elas me fazem de cara, assim, é se o rei sou eu, né? Porque o livro é contado na primeira pessoa. Então, eles, assim, querem saber, pô, sua vida foi assim, você passou por isso? Aí eu falo, não, o rei não sou eu, o rei é fictício. Embora, no personagem, a gente ponha um pouquinho da gente, não tem como. Quando você faz qualquer tipo de arte, cria um personagem, você dá uma coisinha sua, nem que seja um tchãozinho, uma coisa assim, você coloca uma coisa sua no personagem. Então, quer dizer, as pessoas reagem dessa forma, me perguntam se o personagem sou eu, as pessoas, como é que falam, me mandam e-mails para saber se o meu segundo livro já está pronto, se é mesmo uma continuação, e é isso. Eu ia até te perguntar isso aí mesmo, assim, no caso, o seu livro tem um arzinho de suspense no final, assim, de continuação. Você pretende continuar com ele? Então, tanto pretendo, quanto eu já fiz uma continuação para ele. Só não foi divulgada, né? Está sendo em primeira mão aqui no Sem Corte, a divulgação, né? Que esse livro, Armas Rosas, esse tal rei que vocês estão vendo, não é meu único livro. É o meu primeiro livro, né? É a chave, né? Como escritor, mas não é o meu único livro. É o meu primeiro, mas não é o único. O outro livro eu venho escrevendo, né? Desde que eu lancei esse aqui, venho escrevendo e terminei, deve ter mais ou menos um mês. Foi mais ou menos em novembro, no começo de novembro mais ou menos eu terminei. E pretendo o ano que vem, no ano de 2012, encontrar incentivo para poder botar ele em prática, assim como fiz com esse. Entendi. Então, no caso, além desses 2 livros, você também pretende continuar com algum outro? Tenho sim. Eu sempre quis escrever um livro que falasse sobre anjos. Né? Eu acho isso muito bacana. Então, eu não deveria nem estar falando de um terceiro livro, sendo que, né, acabei de escrever o segundo. Mas eu quero sim falar porque é muito bacana esse livro aí que fala sobre anjos, né? Sempre foi meu sonho, né? Eu sempre gostei de falar essa palavra. Eu acredito em anjos. Eu acho legal. Eu acho que cada um de nós tem um anjinho protegendo a gente. Então, meu terceiro livro, que assim, lá para 2013, 2014, nunca a Copa do Mundo, assim, de repente, eu posso começar a escrever o terceiro. Mas, por enquanto, meu trabalho mesmo é a divulgação do primeiro e botar o segundo em prática. Entendi. No caso, assim, como a pessoa que está vendo a entrevista agora, a pessoa está lá em casa assistindo, gostou da ideia do seu livro, quer ler o seu livro, como ela faz para adquirir, comprar o seu livro? Então, ele pode ser adquirido pela internet, através da minha página no Orkut, né? Ele já está disponível na Livraria Logos, né? Qualquer livraria Logos que a pessoa chega aqui do Espírito Santo, até de fora, pergunta pelo livro do autor Paulo André, né? Dá o nome do livro, e se eles não tiverem na loja que a pessoa for, eles conseguem rapidinho, porque na central deles, digamos assim, né? Tem uma certa quantidade de cópia de livro meu, e tem também uma livraria lá em Vitória, Livraria Cultura Capixaba, né? Queria até mandar um abraço para eles, que são muito bacana, né? Pode ser encontrado lá também, fica no centro de Vitória, atrás das Casas Bahia.
lá. E entrando no Orkut, tem até comunidade no Orkut, tem tanto lugar onde tem esse livro que eu assim, não consigo lembrar assim, para falar. Então, eu aconselho a entrar na minha comunidade lá, Eu Leio Paulo André, basta digitar isso aí, encontra, e lá vai saber tudo sobre o que eu penso, novos trabalhos, tem tudo isso aí lá. Sim. Assim, tá na moda assim, né? Pra mim tá na moda ver grandes livros virando filme. Você já imaginou o seu livro virando um filme? Um sonho. Um sonho? Assim, mas como seria pra você, mais ou menos? Olha, nossa, eu não consigo nem descrever. Como é que eu conseguiria imaginar um livro meu? Eu me senti um Steven Spielberg da vida, né? Muito legal. Eu não tenho palavras exatas para dizer como eu senti. Isso é uma alegria muito grande. E assim, eu ia querer, de uma certa forma, participar. Né? Participar, dar umas opiniões, né? Conhecer as pessoas que estão produzindo, assim, tal. Claro, respeitando o trabalho deles, né? Estão fazendo transformando um trabalho meu em livro, mas respeitando a forma deles trabalharem. Mas eu queria estar presente, eu queria viver isso. É muito bacana pra mim, é um sonho. No caso, qual recado você manda pra galerinha de casa que está assistindo a entrevista agora? Então, para que se vocês tiverem um sonho, seja qual for esse sonho, não desistam não, lutem, acreditem, vocês vão conseguir realizar, vocês vão conseguir dar os passos, né? Claro que eu ainda não venci ainda, mas é uma prova que eu já dei o primeiro passo, né? Para me chegar onde eu quero chegar, onde eu preciso chegar, é preciso muito acreditar. Procurem pessoas que já conseguiram e conversem. Vocês vão ver que não foi fácil, é muita batalha e usem isso como um incentivo, como eu uso até hoje. Então é isso aí, galerinha, o recado foi dado. Nossa entrevista vai ficando por aqui. Aguardamos vocês até a próxima quinta-feira. Valeu. E é isso aí, gente. Paulo, um abraço pra você. Obrigado pela entrevista e o Sem Cortes fica por aqui. É fantástico! Pode? Tá dando close em mim aqui? Eu até esqueci disso. Tem que ensinar ela. Tem que sair bonito. Na casa de um grande escritor capixaba, Paulo José. Paulo André. Sem cortes. Que sem corte que é? Cortando. João. Eu, Paulo André, autor capixaba aí do livro Armas Rosas Está o Rei. Estou muito feliz de receber aqui na minha casa pessoas que trabalham no Sem Corte, né? Queria mandar um abraço aí para Thaís, um beijo. Thaís, não pude conhecer você pessoalmente, mas eu conheci os meus dois amigos aqui, o Monso e a Franciele. E fiquem com Deus, fiquem na paz.